ele é médico obstetra, pioneiro de diversas técnicas no Brasil. Eu vou começar com o Dr. Cláudio Basbaum, por favor. Eu fiquei muito comovido, muito tocado agora, porque você, com essas suas mãos abençoadas, tocou o meu rostinho assim com muito carinho. Não é verdade. bem... Isso é o hábito de ter toda uma série de pacientes femininos? Evidentemente, apesar do carinho que eu tive por você, as minhas mãos trabalham nas outras áreas, né? Um pouquinho mais... Mas eu não tinha feito essa associação. Mais um motivo para eu agradecer. Por favor. É verdade, é verdade. Quais são as técnicas, Cláudio, que você... Antes de mais nada, eu falei da delicadeza, também porque eu acho que para a mulher o exame ginecológico deve ser uma coisa muito mais traumatizante do que um exame de próstata para o homem, por exemplo, né? Porque o exame de próstata, por mais que seja uma coisa incômoda, é rápido. Quando chega e fala, já foi. Já a mulher não, fica ali, né, naquela cadeira simpaticíssima, né, que a coitadinha fica assim, e às vezes demora o quê? Quanto tempo pode demorar um exame? Um exame ginecológico? Bem, você levanta uma questão que realmente é importante. É um momento de muita intimidade, de muito recato da mulher, claro. E é importante que o ginecologista precise apurar a sua sensibilidade e entender que é um momento que ele está, de certo modo, acessando a sua intimidade, onde a mulher realmente tem o cuidado de se expor, em geral, ao seu parceiro e ao ginecologista. E às vezes até mais ao ginecologista, né? Porque a vulnerabilidade é maior, né? Exatamente. Então eu acho que a especialidade do ginecologista e do obstetra se reveste dessa característica que transcende, não sem minimizar o ortopedista, o oftalmo, mas claro. O ginecologista realmente precisa ter muito cuidado com o exercício da sua arte médica. Mas só um exame de rotina desses, quanto tempo pode levar? O exame, ele é feito o exame de mamas. Não, eu digo exatamente o tempo dentro, ali dentro, na área cavernosa. Ali na área cavernosa. Bem, na área cavernosa... Não. É rápido, é rápido. O exame especular, para examinar a área cavernosa, ele leva 2, 3 minutos, o exame das paredes, do colo uterino, coleta do material, Papa Nicolau, prevenção de câncer, e o toque, que é o exame bidigital, com os 2 dedos, em que nós examinamos, palpamos o útero, trompas, ovários, enfim, se faz um exame onde precisamos apurar, quase que desenvolver um olho na ponta do dedo. E também, quer dizer, pelo que eu estou informado, com o tempo, esse olho, como você falou, esses olhos na ponta do dedo, é uma coisa que vão ficando cada vez mais sensíveis e mais, né? Você de repente pode no toque já sentir uma coisa que só vai aparecer num outro exame, sei lá. E às vezes, muitas vezes eu já briguei com um exame de imagem, devolvendo a imagem ao laboratório de ultrassom ou ressonância magnética, por exemplo, dizendo: eu não concordo com o seu laudo, eu toquei um mioma, eu toquei um cisto de ovário, e o seu exame não revela o que eu gostaria que verificasse. E de fato, às vezes o colega, que é um centro que eu uso muito frequentemente, ele diz: Basbaum, realmente você criou o olho na ponta do dedo. E vou lhe dizer por quê. Desde a década de 60, e eu trabalhei na Faculdade de Medicina de Paris, na década de 60, onde eu trabalhei na universidade, e lá eu desenvolvi o meu aprendizado em laparoscopia. Foi o início, aliás, fui homenageado como o pioneiro da laparoscopia no Brasil, isso tudo me orgulha muito. Então, na década de 60, anos 66, então, eu olhava a laparoscopia, um sistema óptico,
que você põe uma ótica dentro da barriga por um furinho, né? Hoje se opera muito por isso, né? E então se faz os procedimentos sem abrir o abdômen. Vamos falar um pouquinho mais da laparoscopia, porque não é utilizada só na ginecologia, né? Não. O sistema não. Também para outro tipo de exame, não sei, vou perguntando, você vai me respondendo, para examinar rim, fígado, sim, baço, tudo. tudo. Aliás, láparos quer dizer do abdômen. Sim. Então se eu faço uma laparoscopia de olhar dentro, né, do láparos do abdômen. Então eu entro com o sistema óptico, com uma mini câmera. Pâncreas, vê tudo. Já são áreas mais que você pode acessar. Mas, de um modo geral, você examina todo o abdômen. Então, eu examino, no caso da mulher, o útero, ovário, trompas, e faço praticamente todas as cirurgias ginecológicas sem abrir o abdômen. Tudo através... Eu falei do pâncreas, que tem uma área do pâncreas que é mais... Se aquela área está boa, é difícil que a outra não esteja. A cabeça do pâncreas, exatamente. Isso pega bem. Você examina, claro que a ultrassonografia, a tomografia, a ressonância magnética são exames de imagem mais precisos para avaliar esses tecidos. Mas vamos voltar para a laparoscopia. Ela funciona não só para ver, mas também para a cirurgia? Sim. Como é que é isso? Da seguinte maneira, depois inclusive eu gostaria de mostrar, eu trouxe uma ótica, uma câmera, até para mostrar um pouquinho como é. Então, nós fazemos o procedimento, qualquer intervenção, hoje posso dizer que 100% das cirurgias são feitas sem abrir o abdômen. Então eu faço uma punção nas imediações do umbigo, esteticamente, para não aparecer, inclusive do ponto de vista cosmético, é extremamente delicado, e faço 3 furinhos de 5 milímetros. Entra um instrumento mais fino do que essa caneta. Os instrumentos estão aqui? Não, né? Eu tenho sim. Eu tenho uma... Sim, senhor. Pode trazer alguns brinquedinhos, tem. Então, trouxe algumas coisas para ilustrar um pouco. Então, o paciente vai com todas as condições de cirurgia, não é? Com o preparo anestésico. Ajuda aqui, mas aqui que eu... Tá bem, aqui está bem. Não sei, só para você pegar aqui a tampa. Então, com anestesia, paciente anestesiado, sim. Ao invés de eu fazer um corte enorme, ou de fazer um corte vertical, extremamente antiestético na mulher, né? Eu atendo muitas pacientes que precisam se manter com boa aparência, e vaidade, teu nome é mulher, cicatriz sempre é feio. Eu faço um buraquinho de 5 milímetros. E por esse buraquinho no canto... Isso tudo com anestesia geral, anestesia geral. Então eu introduzo esse instrumento sobre o abdômen distendido com gás. Por aquele furinho eu introduzo, vou com isso dentro do abdômen. Desculpa, só para a gente acompanhar passo a passo. Então, o abdômen distendido com gás? Com gás. Propositadamente? Propositadamente. Porque... Que tipo de gás? Como é que se faz? Gás carbônico. Então, o gás carbônico, ele não faz mal. Sim. No abdômen. Então, o que nós fazemos? Faço uma punção com uma agulha delicada, distendo o abdômen para afastar a parede de todos os órgãos. Então, fica um barrigão, parece gravidez de 9 meses. Faço um furinho, um bisturi delicado, 5 milímetros, introduzo este instrumento, tiro a parte interna e faço no meio com esta óptica, acoplada a uma mini câmera, isto é uma câmera, que é isso que vai para o computador, né? Isto vai para, exatamente, é acoplado no sistema, e com isso eu transmito aos meus monitores. Então eu transferi o campo cirúrgico do abdômen para a televisão. A tela. Então eu opero com 2 telas coloridas de alta resolução. Trabalho com câmera de 3 chips, utilizo uma luz extremamente potente de 400 watts, luz branca, amplio em 20 vezes, em modo que um ponto ele é 20 vezes maior. Então a precisão é fantástica. E aí o que eu faço? Neste buraquinho do instrumento, eu ponho, por favor, essa... Você não vai operar, né? Eu não, estou só de instrumentador. Tá, então você é de instrumentador. E aí, por exemplo, esta é uma pinça. Então, ao invés de eu estar com as mãos dentro do abdômen,
eu simplesmente ponho meus instrumentos por este buraquinho. Quer dizer, a pinça, no caso, é para prender algum vaso antes de cortar. Exato. Essa é para apreensão. Eu tenho todos os instrumentos. Na verdade, em vez de uma mesa cirúrgica com 200 instrumentos, eu trabalho com 4, 5 pinças. E bisturi? Bisturi também. Você trouxe um bisturi? Eu não trouxe o bisturi, na realidade ele é uma coisa parecida com essa, só que com descarga elétrica. Então eu corto e coagulo simultaneamente, não há sangramento. A visão é precisa, ampliada e os resultados são maravilhosos. Todos os pacientes eu dou alta no mesmo dia. Olha que coisa. Todas as pacientes. Então, cirurgias de útero, cirurgias de ovário, mioma, retirada de útero, se for o caso, que eu brigo muito para não tirar. Claro. Sou contra, fiz a campanha, que não quero que tire, mas todas as cirurgias nós trabalhamos dessa forma. A retirada de útero também através desse sistema ou tem que cortar? Não, é a mesma coisa. Mas o útero sai por esse... O útero sai por baixo. É quase que parir um útero. Eu opero tudo, solto todas as estruturas de uma forma muito mais nítida e precisa do que com a cirurgia aberta. Claro. Né? E quando está tudo solto, abro a cúpula vaginal e o material é retirado por baixo. Essa técnica também deve ser muito usada para se fazer uma biópsia, por exemplo, ou não? Sim, por exemplo, casos duvidosos, eu não sei o que tem, nós vamos olhar, como já disse, ampliado em cores, ao vivo em cores, tá? Então eu resseco material para biópsia, dúvidas se um tumor é um possível câncer, então eu biopsio um fígado, biopsio um ovário, não é? Biopsio uma área que, endometriose, doença tão comum e que faz tanto a mulher sofrer, eu vou ali, trato, opero já no mesmo ato e tiro amostras para comprovação de que se trata de uma endometriose. Pelo seu olho, vou lhe fazer uma pergunta indiscreta, são quantos anos de prática você tem? Eu trabalho na minha área hoje, esse ano estou completando 43 anos de profissão como médico. Maravilha. Então quer dizer, além da biópsia, você, pela aparência, já desconfia ou não do resultado? Ah, sim. Né? Assim, é claro que em alguns casos você olha, claro. Tem cara de... Às vezes eu brinco, dizendo o seguinte, né? O que tem rabo de porco, costela de porco, pé de porco e não é porco? Você sabe o que é? A porca? Não, feijoada. Tá certo. Então, assim é no diagnóstico. Então, o que a gente tem que fazer? Às vezes o olho engana. Tem cara de porca, mas é feijoada. Então é preciso coletar o material, às vezes fazer a biópsia de congelação em sala, comprovação, não, é benigno, ótimo. Mas o que é mais comum ao seu olho treinado? O falso positivo ou o falso negativo? Não tem aquele que você olha e você tem certeza absoluta que não é, e aquele que você tem a certeza absoluta que é? O que é mais fácil? Com o correr dos anos e a experiência, a gente diz os anos de janela, sim. Evidentemente você bate um olho e reconhece e diz isso, com certeza é tal coisa. A margem de erro geralmente passa a ser pequena. Isso no positivo, né? Exatamente. No negativo é menor a margem, né? Aliás, é maior a margem de erro, né? Sim, ou seja, eu acerto mais o meu diagnóstico, para não ficar dúvida. Quando eu olho, eu digo, eu acho que isso é tal coisa. Então, a minha margem de acerto é muito grande em relação à minha margem de erro. Ou seja, se eu tenho uma lesão, eu já bato o olho e digo, isto é um cisto benigno. Este é um cisto maligno. Mas o que eu pergunto, a minha pergunta eu não fiz claramente. Eu digo o seguinte, é mais difícil você errar, no caso de ser positivo, do que no outro, né? Sim. Positivo deve deixar menos margem de dúvida. Por causa inclusive, essa questão de positivo e negativo, Jô, em medicina é meio complicado. Eu conto uma historinha. O sujeito fez, por exemplo, um exame de AIDS e ele ficou todo contente que o resultado veio positivo. Isso acontece. E positivo, não é positivo, positivo é negativo. Então, na realidade, a gente precisa tomar cuidado, por isso que eu deixo... Eu tinha um amigo do Marcos Nunes, um português, que fez um exame, estava tristíssimo, porque ele olhava e dizia assim, olha, eu não tenho nada, está tudo ausente. Ficou numa tristeza absoluta. Vamos ver um vídeo que você trouxe, por favor, para você comentar com a gente? Isso é uma técnica de embolização, é o que há de mais avançado.
Isso é uma técnica que eu estou ali fazendo, uma técnica radiológica que é a de destruição dos miomas sem cirurgia. Eu injeto nas artérias, através da região inguinal, como um cateterismo cardíaco. Estou injetando ali são as artérias, está vendo, passando, estou injetando com uma seringa, com um catéter na artéria, aqui na região da virilha. Eu fui até a circulação uterina, aí tem um útero com mioma, cheio de vasos dentro, isso tudo são os vasos. Eu vou entupir os vasos, sem cirurgia, vou fazer esse tecido morrer, e esse tecido morre, paulatinamente ele encolhe, e eu, sem fazer cirurgia, eu estou procedendo agora a radiografia final, onde já desapareceu o mioma que estava ali. É uma técnica para mostrar a circulação, tira-se o catéter da virilha e o procedimento está terminado. Eu, inclusive, quanto tempo levou? Aqui eu fiz um resumo, mas esse procedimento todo requer uma sala especializada com fluoroscopia, não é? Dinâmica, e o que nós fazemos? Uma pequena punção, eu gostaria até de, se tiver ali o materialzinho, para te mostrar a singeleza do que nós utilizamos para esse procedimento. Não é? Então, isto é uma seringa, tem uns rabichinhos lá se você achar uns rabichinhos ali no envelope, pode me trazer. Isso é material que está aqui dentro já previamente preparado, em tamanhos diversos. Aqui tem um líquido, vendo? E dentro tem umas bolinhas, e essas bolinhas vão ser aquelas que eu vou entupir os vasos uterinos que nutrem o mioma. Então, eu entro com, primeiro, só isso aqui já me basta. Eu tiro isto aqui, isto é um guia, um fio guia, que eu vou entrando pela artéria, vou seguindo por radiografia, seguindo o caminho dele, como ali você viu, acho o caminho, pego esta tripinha, que é o catéter, furadinho, vou introduzindo ele por aqui dentro da artéria. E eu levo até a aorta, e da aorta desço para a artéria uterina, tudo controlado por radiografia. No momento que eu cheguei na artéria uterina, de forma seletiva, eu descarrego essas minhas bolinhas, aqui também tem, parecem finas como grão de areia, dá para se ver aqui, tá vendo? E isto são esferas acrílicas ou polivinil álcool colorido, e nós vamos entupir o ramo que irriga, que nutre os miomas. O tecido, não tendo nutrição, é uma árvore sem raiz. Morre. O tecido morre. Quanto tempo leva até o mioma? A morte é imediata. E ele começa a encolher e desaparece praticamente 70% a 90% do tamanho dele no espaço progressivamente com o correr dos meses. E o que é mais importante, a mulher com mioma, já no primeiro mês, não tem mais nem dor, nem sangramento, sem que tivesse sido submetido a uma intervenção cirúrgica. Bom, olha, eu conversei aqui com o doutor Cláudio Basbaum, que deu uma aula aqui, além de uma, acho que são entrevistas que a gente faz, inclusive de utilidade pública. E terminando, eu gostaria de perguntar o seguinte: ainda tem muitos casos de câncer por falta de exame, por falta de fazer com regularidade o Papa Nicolau? Sem dúvida. Eu insistiria, essa oportunidade boa para mencionar que a mulher que faz sua visita de rotina, mulher jovem, mulher até os 40 anos, fazendo uma visita cada ano e colhendo o seu Papa Nicolau, ela previne o câncer de colo, mas temos que acompanhar o câncer de mama, que também afeta a mulher jovem. Claro, não é? Então, a mulherada que está vendo, eu insisto, visite o profissional, visite o ginecologista, tendo ou não tendo vida sexual, para que possa fazer a prevenção. A medicina deve ser essencialmente preventiva. E esse é o nosso objetivo com a nossa campanha que eu lancei, Mulheres Salvem Seus Úteros. Há 10 anos estou comemorando, aliás, fico feliz de estar aqui depois de 10 anos, onde o meu objetivo é fazer com que cirurgias desnecessárias, 1 milhão de úteros retirados por ano nos Estados Unidos, 300 mil, 400 mil no Brasil, por ano, uma mulher brasileira perde o útero a cada 2 minutos. E este é o órgão que simboliza a feminilidade, e nós ginecologistas temos que ter muito cuidado com isso. E eu fico muito feliz de poder, nessa campanha desses 10 anos, estar aqui dizendo isso no teu programa. Muito obrigado, Dr. Cláudio Basbaum, parabéns. Daqui a pouco a gente volta.